dia 3 de novembro de 2020, fizemos um recuo no tempo. Não, mentira, fake news. Hoje é quarta-feira, dia 18/5/2022. Mas, se pudéssemos voltar no tempo, o tempo seria aquele, dia 3 de novembro de 2020, lá pelas 8:30 da noite, horário de Michigan. O que aconteceu? Aquele horário, mais ou menos? Bem, a maioria dos condados estava dando por encerrada a contagem de votos. Os votos simplesmente tinham sido todos contados e não havia mais votos para serem contados. Assim, muitos mesários foram dispensados. Acabou a eleição, acabou a contagem, pode ir para casa, beleza. Algumas horinhas depois, começaram a chegar caixas e mais caixas de votos para serem contados sem nenhuma verificação de assinatura, data, etc. e tal. Bem, o filme, vocês já devem ter ouvido falar do filme 2.000 Mulas. O filme mostrou exatamente isso, uma grande fraude eleitoral nos Estados Unidos. Porém, o Gateway Pundit disse ontem que o que o filme mostra é apenas a pontinha do iceberg. Mulas, nesse caso, são pessoas que foram pagas, evidentemente, para depositarem milhares de votos nas caixas de correio depois da eleição ter sido encerrada. Só que, como esta é a ponta do iceberg, o que está vindo agora, segundo o Gateway Pundit, é o seguinte: muitas testemunhas oculares da história estão se encorajando e vindo à tona para dizer exatamente isso. Olha, na minha sessão eleitoral, o que aconteceu foi isso: o pessoal foi dispensado e depois de algum tempo começaram a chegar caixas e mais caixas de votos. E os presidentes das mesas e das sessões mandavam aqueles poucos funcionários, os poucos mesários que ainda estavam nos recintos, a contar os votos ou simplesmente contar as folhas, por assim dizer, computando, claro, a votação maciça em Biden. A eleição já estava encerrada e os votos chegaram de madrugada. Esta é a denúncia mais grave desta semana, acrescentadas, claro, ao filme documentário 2.000 Mulas, que já é gravíssimo. Entre vários depoimentos, a Gateway Pundit cita, por exemplo, a corajosa denunciante de Detroit, Jessie Jacob, que testemunhou que caixas de depósito de Zuckerberg, ora, vejam vocês, eram enviadas para as sessões que já estavam às moscas, de hora em hora. Disse também o Gateway que, segundo Jacob, havia cédulas para serem processadas no departamento de eleição de Detroit depois das 20h30 da noite de eleição, quando já não podia ser contado mais os votos. Ela disse também que foi instruída a não contestar nenhuma cédula, que todas as cédulas eram processadas pelo departamento de eleição de Detroit. Isso correspondia, claro, a uma controvérsia bem documentada em que a secretária de Estado democrata de Michigan, Jocelyn Benson, eliminou ilegalmente o processo de verificação de assinatura para cédulas ausentes. Outro ponto da denúncia do Gateway Pundit diz que todas as testemunhas que falaram a Gateway afirmaram que não havia cédulas para contar e tabular por volta das 21 horas da noite da eleição, no centro de contagem de Michigan. Muitos deixaram o local porque não havia mais nada a fazer. Então, quando muitos deixaram o local, caixas e mais caixas e mais caixas de votos apareceram para aquela contagem rápida e suspeita. Todos os outros condados de Michigan, exceto o condado de Wayne, e 3 outros que se inclinaram fortemente para Biden, já haviam relatado seus totais na noite da eleição, até às 20h30.
O condado de Wayne foi, suspeitosamente, o último a relatar seus totais eleitorais. Os dados de Edison, de Michigan, mostravam os resultados dos eleitores em tempo real, um serviço oferecido por meio de comunicação. Só que daí, de repente, parou tudo. E mas muito tempo depois, quando a contagem voltou a ser feita, Biden misteriosamente estava na frente de Donald Trump. É o lançamento da Nano Titânio. Esse é o último modelo lançado. Dá uma olhada no acabamento dela. É um acabamento. Os dados de Edison para Michigan, finalmente o Gateway, mostram um grande pico de cédulas tardias em Wayne County, Detroit. E isso, claro, se refere. Este fenômeno foi replicado em inúmeros outros estados dos Estados Unidos. Pois é, eu acompanhei, eu estava realmente pasmo com o que havia acontecido. A contagem simplesmente parou e ficou muito tempo fora do ar, até que finalmente, quando voltou, então, Biden estava na frente. Pois é. Bem, não bastasse esta escandalosa denúncia, ou essa escandalosa comprovação de fraude eleitoral nos Estados Unidos, que a cada dia que passa fica mais claro, mais evidente para a maioria da população. Outro escândalo, esse bem menor, mas, claro, é também um escândalo de fraude, envolve hoje o presidente Joe Biden. A Newsweek trouxe ontem uma matéria muito curiosa, dando conta que uma auditoria no Twitter chegou à conclusão de que metade dos seguidores de Joe Biden no Twitter são falsos. Pasmem, amigos. Metade de 22,2 milhões de seguidores de Joe Biden ou são spams, ou bots, ou propaganda, etc., ou contas que não podem ser comprovadas, ou contas já desativadas. Isso também foi replicado pelo icônico New York Post hoje. Ele confirma que sim, houve uma auditoria no Twitter feita pela empresa de software SparkToro, que confirmou que 49,3% dos seguidores de Biden não existem, são falsos. Claro, essa auditoria não foi porque de repente o CEO do Twitter acordou com vontade de ser transparente e botar tudo às claras. Não, isso aconteceu por pressão de Elon Musk, que, para desembolsar a bagatela de 44 bilhões de dólares para comprar a plataforma, exigiu que fosse feita assim, uma auditoria para saber, afinal, se ele está comprando uma empresa que tem uma plataforma que tem tantos seguidores que diz ter, ou inscritos, ou membros, seja lá como for. E parece não é bem assim, não é este o caso. É claro que Elon Musk pode, nesse momento, declinar da sua própria oferta. Não quero mais, porque esta mesma empresa, SparkToro, descobriu que até mesmo a conta do próprio Elon Musk está um tanto quanto suspeita de ter 70% de seguidores fake, ou 70,2% de seguidores fake. Não só Biden, mas parece que também a plataforma Twitter é um poço de mentiras. Bem, o fato é que Jesus disse o seguinte: nada que foi feito às escondidas que não venha mais cedo ou mais tarde à luz do dia ou às claras, etc. e tal. E já que falamos em Jesus, não custa lembrar também de outro profeta bíblico, o profeta Isaías, que disse que naquele tempo, lá no futuro, em algum momento do futuro, o bem seria considerado um mal e o mal seria considerado um bem. É claro, muita gente não gosta das profecias porque elas de fato nos constrangem um pouco. Em relação a essa de Isaías, parece que o tempo chegou.
nós estamos hoje exatamente no reino inverso dos valores, dos contravalores, no reino da mentira e da hipocrisia. Basta ver, por exemplo, o que está acontecendo na América. Os donos da América tomaram o poder hoje, parece, é o que tudo indica, é bom sempre colocar isso em perspectiva, de modo fraudulento. Pois é. E aí nós temos que considerar, claro, que o grande império norte-americano está em declínio. Aliás, os Estados Unidos nos lembra muito a Roma antiga. Esta entrou em declínio justamente porque, de repente, a hipocrisia e a mentira tomou conta. Como, por exemplo, imperadores insanos tomando as vezes ou as vestes de Deus. Nos Estados Unidos parece estar acontecendo a mesma coisa. Lá não importa mais a verdade, o que importa é o poder de manipulação. E assim os Estados Unidos mergulharam no reino da perseguição, das guerras por procuração ou das guerras fraudulentas, e as consequências estão vindo aí, na forma de hiperinflação, falta de alimentos e muita, mas muita censura. Logo mais, quem sabe, a América estará construindo centros de reeducação, por assim dizer, porque é isso que acontece quando o império entra em declínio. Muita gente está sentindo o drama de viver num país inseguro, cuja mentira parece ser a principal arma política no momento. E se na América as coisas estão assim, imagine na Jamaica, não é mesmo? Pois é, para não dizer o Brasil. Aqui também há uma tentativa muito forte de colocar o povo cada vez mais debaixo do tacão do autoritarismo. Não precisamos lembrar quem, por exemplo, encampa o autoritarismo. Pessoas do bem, tanto quanto na América, pessoas do bem que tomaram o poder com fraude, com muita mentira, etc. e tal. As pessoas do bem, lembrando a profecia de Isaías, são as que mais perseguem as liberdades hoje. E as pessoas do mal, como Bolsonaro, por exemplo, lutam pela liberdade. Dá para entender? Sim. Se você entender as profecias, entenderá o que está acontecendo. As pessoas do bem aqui é a mesma coisa. Perseguem liberdades. Criam processos estranhos contra jornalistas, políticos, etc. e tal, rasgando a Constituição, passando por cima dela como se fossem poderes autocráticos. Por quê? Para defender o bem, não é mesmo? Bem, e por falar em defender o bem, o presidente Bolsonaro ajuizou notícia-crime no Supremo Tribunal Federal ontem contra o ministro Alexandre de Moraes. O pedido, diz o Diário do Poder, é assinado pelo advogado pessoal do presidente e foi protocolado na última segunda-feira, dia 16. A ação endereçada ao presidente do STF, Luiz Fux, pede que Moraes seja investigado por infringir 5 artigos da Lei de Abuso de Autoridade ao presidir o inquérito número 4.781 que investiga as supostas fake news. A notícia crime contra o ministro Alexandre de Moraes cita, por exemplo, que após a Polícia Federal ter concluído que o presidente Bolsonaro não cometeu nenhum crime durante uma live nas redes sociais onde tratou sobre as urnas eletrônicas, o ministro Alexandre de Moraes insiste em mantê-lo como investigado. A ação do presidente movida contra Alexandre de Moraes cita os artigos 27, 29, 31, 32, 33 da Lei 13.869/2019. O artigo 27 é o seguinte: requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indício de prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa, que é o caso, como o presidente bem lembrou. A Polícia Federal diz que não houve crime, mas não importa, vamos continuar investigando. Já pensou num óculos que não quebra e tem ajuste de grau automático? Conheça o óculos inteligente.
refere diretamente ao artigo 27. Mas o artigo 29 também, prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse do investigado, o que de fato também aconteceu. O artigo 31, por exemplo, estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. E, finalmente, o artigo 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Então está aí, o presidente Bolsonaro está respaldado por todos esses artigos que justificam a sua ação contra digamos assim, as decisões monocráticas de Alexandre de Moraes, ou então o seu abuso de autoridade. O problema é que esta ação é encaminhada ao STF, presidido por Luiz Fux. E aí fica a pergunta, você acha que o STF vai dar curso a esse processo? Tchananã. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos e com seus inimigos também, por que não? E se puder, torne-se membro do canal. A membresia é baratinha, R$ 2,99 ou R$ 6,99 por mês, ou se quiser ajudar mais o canal, R$ 7,99 por mês. Tornando-se membro, você contribui para que esse canal continue existindo, porque a coisa aqui está difícil. Sem a sua membresia vai ser muito difícil continuar na plataforma, já que ela é tão legal com a gente, não é mesmo? Você coloca lá, clica no like, não sai, clica de novo, não sai, clica uma terceira, uma quarta, uma quinta vez, na sexta às vezes sai. Então não deixe de clicar no joinha, no positivo, beleza? Então é isso.